como o seu tema realmente é estudos aí de feminismo, racismo, o que é o racismo estrutural? Essa é ótima, né? Porque assim, ninguém Tá sabe. na moda esse termo, né? Ninguém sabe. Essa daí é a mais polêmica. Inclusive, nós temos um livro sobre isso, né? Patrícia Silva e eu, que se chama... Que eu não trouxe, porque eu sempre esqueço de trazer o meu livro. Eu sou a pior vendedora do livro da face da terra. Mas o nome do livro é O Que Não Te Contaram sobre o Movimento Antirracista. E o livro ele é pautado em 3 pautas. Racismo estrutural, apropriação cultural e lugares de fala. Então, o nosso objetivo é apresentar para o leitor o que a esquerda está falando daquele conceito e, a partir disso, demonstrar o porquê aqueles conceitos estão errados. Então, é importante colocar que é um livro realmente de pesquisa, é um livro super fácil, super simples, curto, mas ele não tem o objetivo de ser uma postagem no Instagram ou no Twitter para dar uma lacrada à direita. Tá. Não é esse o caso. É um livro de pesquisas, então nós vamos apresentar ali teorias do que a gente pesquisou. A Patrícia Silva é uma pesquisadora imensamente melhor que eu, ela pesquisa muito mais tempo do que eu, essas mesmas relações aí, raciais, e aí a gente escreveu esse livro junto. Então, logo de cara, é preciso esclarecer, porque eu recebo esse tipo de acusação absurda, de que eu nego o racismo, porque eu nego o racismo estrutural. Então, é importante a gente deixar aqui estabelecido para a audiência que racismo existe. E o que é o racismo? É quando eu discrimino uma pessoa por conta da cor da pele dela, da etnia, do cabelo, esse tipo de coisa. Então, sei lá, eu vi uma pessoa asiática e que em determinado lugar foi discriminada e alguém falou ali alguma coisa pesada para ela em relação à aparência dela, ou impediu que ela entrasse em algum lugar, porque não, sei lá, como se ela fosse um leproso que fosse contaminar o lugar. Pronto, isso é o racismo. E aí, posto isso, é importante a gente colocar que o racismo, ele é possível de ser praticado, portanto, contra qualquer tipo de etnia, certo? E aí, o que você vai ter que fazer é uma análise a respeito da malha social. Então, eu preciso olhar para o contexto de cada país e entender quais são as relações raciais, por isso que o estudo é de relações raciais, e entender quais são os contextos de racismo ou não. Mas é importante a gente deixar frisado que não existe um monopólio do racismo por parte da população negra, que essa é uma das primeiras grandes confusões que se fazem. Isso. E aí, por isso que as pessoas dizem, não, uma pessoa branca não é capaz de sofrer racismo, porque eles também se baseiam em Foucault, né, na ideia de poder de Foucault. Então, não é essa a ideia, tá? Não existe um monopólio. O que a gente pode colocar em debate é, no Brasil, a pessoa negra está mais suscetível em relação à pessoa branca por conta do contexto, de eugenia, isso é uma coisa. Isso é uma outra questão. Agora, dizer que somente a pessoa negra é capaz de sofrer o racismo e a branca nunca, isso é completamente absurdo. Inclusive, há alguns casos de pessoas que não são negras e aqui no Brasil são brancas, são lidas como branca, mas vai para os Estados Unidos e sofre preconceito porque é latino, porque está escuro demais, alguma coisa nesse sentido. Então, quer dizer, a gente demonstra sempre que o racismo não é um monopólio da população negra e sim, existe racismo. Veja, são debates completamente distintos. Uma coisa é afirmar que existe racismo, outra coisa é o monopólio do racismo e outra coisa completamente distinta é o tal do racismo estrutural. O livro, ele é introduzido aqui no Brasil, o termo, ele é introduzido aqui no Brasil pelo Silvio Almeida, que é o atual ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil. Silvio Almeida, ele é formado em Direito e ele dava aula nos centros universitários há anos. O Silvio Almeida, ele não surgiu agora no debate acadêmico, ele está há muito tempo aí, inclusive assim... algumas pessoas acham que por ser de esquerda, a pessoa automaticamente é burra ou alguma coisa nesse sentido. E não é o caso. O Silvio Almeida é um homem preparado para o debate público. Não à toa está num cargo de ministro. Você já conhecia ele no contexto acadêmico ou não? Eu conhecia porque eu pesquisava. Não pessoalmente, mas eu pesquisava, então eu sabia que ele existia. Inclusive, quando eu vi, eu falei, olha lá, eu sabia que um dia ia dar nisso. E aí, o que acontece? O Silvio Almeida, ele escreveu esse livro, o nome do livro é Racismo Estrutural. Ele é um livro que faz parte de uma coleção chamada Feminismos Plurais, da professora Djamila Ribeiro. O objetivo da tal coleção é democratizar o conhecimento e trazer termos novos para a população. Só que quando você lê aquele livro, primeiro que ele tem uma série de erros acadêmicos, assim, em termos de academia, e segundo que ele não tem nada de democrático. Você precisa ter um know-how ali, uma bagagem para conseguir entender o que ele está dizendo. Logo nas primeiras páginas do livro, e assim, é o que mais me deixa a boca aberta das pessoas terem pegado o termo, incorporado dentro da sociedade, logo nas primeiras páginas, o Silvio Almeida deixa muito claro que ele não dará uma definição conceitual sobre o que é o racismo estrutural
e que, mesmo assim, ele assume que todo e qualquer racismo dentro da sociedade brasileira é estrutural. Além disso, ele afirma que aquilo é uma teoria social. Esse livro, Racismo Estrutural, é a tese de doutorado do Silvio Almeida. Então, assim, vamos lá, por parte. Primeiro, teoria social. Uma teoria social, quando eu crio uma teoria social, eu, socióloga, vou lá e crio uma teoria social, significa que eu parto de uma hipótese e aí eu vou até a realidade, analiso a realidade e aí eu volto e choco informações para ver se a minha teoria social tem respaldo na realidade ou se ela foi refutada na realidade. Isso não é feito nos centros acadêmicos, tá? A gente tem ali uma narrativa marxista, isso passa para frente, ponto, e chamam isso de ciência. Isso não é ciência. Isso é eu pegar uma teoria e fazer panfletagem a respeito de uma ótica política que eu tenho. Isso não é ciência. Então, o primeiro ponto é esse. Quando eu estou falando que é uma teoria social, eu não estou falando que é um dado da realidade. E as pessoas não têm essa noção. O segundo ponto é que eu preciso definir conceitos. O professor sabe disso. Imagina, você já imaginou eu chegar na minha banca de mestrado, não definir conceito nenhum e falar, olha, eu estou chamando tudo isso aí de um não conceito. De uma coisa que eu simplesmente não te defini. Se eu estou dizendo que isso daqui é uma xícara, eu tenho que dizer, olha, isso aqui é a caneca branca, ela tem o formato tal, a alça tal, a cor tal. E isso daqui eu estou chamando de caneca branca. E a partir de agora, neste trabalho, toda vez que você ver a palavra caneca branca, você vai assumir que é disso daqui que eu estou falando. É isso que você faz dentro de um trabalho de doutorado ou de mestrado. E isso não é feito. Não tem nenhum tipo de definição. E a palavra estrutural, ela não é à toa. Porque quando as pessoas olham e falam racismo estrutural, elas imaginam que ele está se referindo às instituições do Estado. Então, elas imaginam que estão se referindo a uma igreja, à polícia, aos centros educacionais, alguma coisa nesse sentido. E não é sobre isso que ele está falando. E, inclusive, dentro do debate racial, nós já temos uma teoria chamada racismo institucional, que aí sim estamos falando das instituições da sociedade. E a teoria do Silvio Almeida, ela tem como objetivo superar o racismo institucional. Mas aí fica a pergunta: como superar uma teoria que existe um conceito com outra teoria que sequer conceito existe? Então, assim, o primeiro problema, assim, escancarado é esse. Quando você vai lendo o livro, você percebe que, na verdade, aquilo dali é o antagonismo de classes com a categoria raça adicionada. Então, o Silvio Almeida, ele critica a colonização, ele fala lá algumas coisas a respeito da colonização que não são verdades, que são falaciosas. Quando ele chega na parte econômica, que ele vai criticar o sistema econômico, é Marx falando. Então, ele está falando ali das desigualdades, não sei o quê, PPP e papapá, que o pobre sofre mais e tal. Então, assim, é toda o pobre não, ele vai falar, né, que o negro e tal, estruturalmente. E, assim, de verdade, dentro da base da realidade, a gente não consegue apontar. Eu não consigo, por exemplo, agora, para você apontar um exemplo. Olha, isso daqui é um racismo estrutural. Porque não tem conceito, portanto, é aberto. E aí fica aquela coisa assim, quando acontece alguma perseguição a alguém, geralmente de esquerda, aí todo mundo se levanta e fala, olá, é o racismo estrutural. Porque não tem conceito, não tem nada, ninguém está entendendo nada. Então, vejam, é uma coisa completamente aberta que simplesmente não existe, não tem respaldo na realidade, não existe. O que não significa que não existe racismo no Brasil. Mas daí, para eu falar que o Brasil inteiro foi construído, foi forjado somente por causa do racismo, porque o Silvio Almeida, ele não adota o racismo estrutural como uma anomia, lembrando lá atrás de Durkheim. Então, ele não vai adotar aquilo como uma anomia dentro desse corpo social. Ele vai dizer que o racismo já é a normalidade dessa sociedade e a sociedade brasileira só existe como tal porque o racismo é incorporado dentro dessa normalidade. E aí ele vai falar disso para falar que a culpa também é do capitalismo, que o capitalismo só existe por causa do racismo. Entende? Então, assim, ele faz uma série de jogo ali, de artimanha, com as palavras e tal, para, no final das contas, nos vender uma teoria marxista com um adendo aí da categoria raça e recriar ali um antagonismo de classe racial. É basicamente isso que é feito. Então, não existe racismo estrutural. Mas, contudo, né, existe o racismo, mas não o estrutural. Isso é um erro. E só mais uma coisa sobre esse tema. É importante a gente dizer que um dos problemas é assumir racismo estrutural como sinônimo de racismo e como se isso não fosse debatido dentro da academia. José de Souza, por exemplo, que é marxista, refuta esse conceito, né, fala contra esse conceito. E ele é um
cara marxista, é um cara da esquerda. Então, assim, não é fechado dentro da academia, não é unânime que o racismo é estrutural. Isso é uma teoria que foi popularizada ali e que serve a alguns interesses. Então, o conceito de racismo estrutural foi basicamente igual eles fazem com fascismo. É tudo que eles querem que seja racismo estrutural, vira racismo estrutural, porque não tem um conceito definido. Exatamente isso. E é o que está acontecendo agora com o tal do racismo ambiental, por exemplo. Nossa, essa então é de doer, hein? E eles estão levando super a sério isso. Você Não, vê não é que a ministra possível. tá falando. Ó, essa história é um negócio tão sério que tem aquele vereador que eu sempre esqueço. O nome dele é Renato Freitas. Não sei se ele ainda é vereador ou deputado estadual ou federal. Virou deputado. Virou. E aí ele tinha perdido, né, o cargo dele porque ele invadiu uma igreja católica e fez vandalismo lá É dentro. verdade. Agora Cabeludo lá de lembrei o Curitiba. caso. E aí o ministro do STF devolveu para ele o mandato, falou: não, imagina, toma aqui de volta. E uma das alegações era porque o Brasil vivia um racismo estrutural e que o fato dele ter perdido o cargo dele era por causa do racismo estrutural. Meu Deus. Então, Olha que- um dos motivos era esse. E não, ele perdeu porque simplesmente não teve liturgia no cargo dele. O cara entrou numa igreja e vandalizou. Então, assim, pra gente ver o tamanho do absurdo e do tamanho disso. Que essas coisas, todas as coisas. Nisso o Olavo tá cobertíssimo de razão. Começa sempre na academia, com os debates Exatamente. e tal. E ele sai de lá, vai pra sociedade. E aí aquilo dali começa a tomar como uma verdade. Aí vai pra boca dos artistas. Aí o artista começa a falar aquilo. Quando começa a chegar na Dona Maria da limpeza, já era. Porque a Dona Maria da limpeza, ela tá falando aquilo dali que ela acha que aquilo é uma verdade. Porque a mulher da Globo tá dizendo, como assim não é uma verdade? Entendeu? Então, é esse que é o problema. Isso vai se alastrando, se alastrando. Quando começou aí a popularizar isso, as pessoas sempre trataram, que é um dos erros da direita, tratar tudo como piada, como meme, e não levar a sério a bola de neve que aquilo vai se formando. O racismo ambiental é a mesma coisa. Gente, é completamente absurdo eu afirmar isso. Mas a gente vai ver documentos formais daqui para frente falando a respeito de racismo ambiental ou racismo climático. E quem ousar refutar aquilo dali vai ser taxado de qualquer Vai coisa. ser taxado de fascista, Pois é. de negacionista Exatamente. Só voltando um pouquinho aqui no tema do racismo estrutural, embora o Silvio Almeida não defina, vou te apresentar algumas definições, digamos, entre aspas, que eu aprendi ao decorrer da escola, da faculdade, e depois você me dá os argumentos que você acha que desmonta essa narrativa, digamos, impregnada. O primeiro seria que no imaginário do brasileiro, ele sempre associa o negro a fatores negativos. Então, um exemplo, se a pessoa vê um negro de terno, ela não vai achar que aquele negro seja um advogado, um empresário. Ela vai achar que aquele negro é um segurança. Esse é o primeiro. E aí eu acho que já pode comentar e depois eu vou Excelente pergunta. Vamos voltar atrás. O professor Marcelo vai saber explicar melhor que eu, porque, enfim, ele é monarquista e tal, mas o que a gente sabe, aí só fazer um resumão muito rapidamente, é que, primeiro ponto é que a família imperial, né, ali, o Dom Pedro e tal, apoiavam os abolicionistas. Eles eram abolicionistas. Inclusive, Dom João VI tem casos de libertar escravos Tem. e tal. Então, essa ideia de que eles eram racistas, escravocratas e não ligavam pra nada é mentira. Só que quando você tem o poder na mão e a responsabilidade na mão, não é assim que funciona. Gente, se você quiser fazer agora uma obra na tua casa, mesmo que você seja muito rico, você não consegue fazer isso para amanhã, por exemplo. Então, assim, o grande desafio do Brasil era como eu vou abolir a escravidão, manter a minha unidade de estados, porque eu não posso perder território. Quem é tonto que vai querer perder território? Ninguém quer. Você quer perder um cômodo da tua casa? Tu não quer. Então, tu não quer perder um estado, tu não quer perder território. E de maneira pacífica, né? Mantendo o poder. E essa era a grande questão, por isso aí da morosidade para finalmente chegar à abolição. Por que eu estou explicando isso? Lá na frente vai fazer sentido, tá? Porque o argumento também é calcado nisso aí, de que os anos da escravidão e tal. Eu acho que, gente, só um minutinho, acho que é bom o senhor completar, professor, em razão à comparação com a escravidão dos Estados Unidos, que foi feita de forma abrupta e as consequências que eles tiveram por causa Exatamente. disso. Dom Pedro II tinha medo disso. Na realidade, o problema é longo. O Brasil foi a nação que mais recebeu escravos, mas aqui havia muito mais oportunidade de alforria e de liberdade e de ascensão social para os escravos do que nos Estados Unidos. Já vi, só para dar um exemplo rápido, os Estados Unidos libertou 700 mil escravos. O Brasil libertou 700 mil escravos. Os Estados Unidos, 4 milhões. Exato. 4 milhões não, foi 1 milhão e 400, perdão, não 4 milhões, 1 milhão e 400.
Então, há uma diferença muito grande entre a possibilidade de ascensão social no Brasil do que nos Estados Unidos. Não dá nem para comparar um com o outro. Só para dar um exemplo da família real aqui, um dos amigos do Dom Pedro II era justamente o André Rebouças. Exatamente. Ele se amigo exilou dele, junto. Ele exilou junto. E quando o Dom Pedro morreu, ele se matou. Exato. Você acha que ele se matou mesmo? Uns dizem que sim. Outros dizem que não, né? Mas ele estava muito, muito deprimido. E um dos motivos era a morte do amigo dele. Então, o Dom Pedro tinha isso em vista, né? A guerra civil nos Estados Unidos, que foi muito difícil, muito complicado. E, gente, ninguém quer uma guerra dentro do seu país. Ninguém quer. E aí e passa esse momento, nós temos finalmente a abolição com participação ativa da família real. A abolição ela foi um conjunto de coisas, então ela foi sim as revoluções, as fugas que aconteciam, mas ela também foi todo um movimento cultural que eles faziam sarau para entregar alforrias e tal, então tinha toda aquela parte cultural e a gente tinha um trabalho abolicionista muito claro. Só mais uma coisa que eu acho importante a gente frisar, não foi por pressão da Inglaterra. As pessoas adoram essa narrativa. A Inglaterra ela tem influência mais ou menos até 1850, que é para acabar o tráfico. Quando acaba o tráfico, para ela, é isso, assim, para ela não existe mais esse problema. E o que acontecia é que alguns abolicionistas daqui tinham contato com abolicionistas da Inglaterra, mas isso não significa que a máquina estatal, ali, o governo formalmente, né, britânico, pressionou o país para isso. Então, a Inglaterra ela não tem relação, isso é falacioso. Aí acontece a abolição, 1889, o Hull foi um dia Só um parênteses, a questão dos coolies também, né, que pouca gente aborda. Que é quando a Inglaterra patrocinou a abolição da escravidão, foi feita uma escravidão disfarçada de indianos e de chineses, chamada de coolies, que então alimentava e abastecia os mercados que antes precisavam de escravos. Era uma escravidão disfarçada que pouca gente conhece, comenta. Na Oceania era chamado de blackbirding. Ora, o Brasil não participou disso, ou muito pouco. Chegaram muitos chineses no Brasil. Então, enquanto o mundo tinha uma escravidão disfarçada de chineses e indianos, o Brasil não tinha. Então, não é que o Brasil demorou muito para abolir a escravidão. Isso também é uma outra lenda, porque o Brasil não participou do comércio dos coolies, que o México participou, Peru participou, Estados Unidos participou, Austrália participou, África do Sul participou, todo o Caribe participou. Por isso tem indiano no Suriname, por exemplo, no Caribe. Então, essa farsa dos coolies, ninguém aborda e ninguém coloca dentro do contexto da escravidão. E é importante esse ponto, porque aqui a gente já desmistifica essa ideia de que só o negro era escravo, que as pessoas insistem em acreditar nisso. Que não, gente, a escravidão é desde que o mundo é mundo. O povo hebreu era escravo. Então, assim... Japoneses escravizaram japoneses. Havia escravidão por dívida no Japão, só para dar um exemplo. Então, não tem essa de... E aqui no Brasil, escravos tinham escravos, porque era a ordem social. Eles... é opressor, é desumano. Não estou dizendo que não é isso. Mas a ordem social era tão grande que escravos tinham escravos. Não é ex-escravos, hein, gente? Não, enquanto ele era escravo, exatamente. É uma raridade na história do mundo. O Brasil é o país que o escravo tinha escravo. Pra você ver o que é o nosso país. Chegou a ter um que tinha 3 escravos. Surreal isso. Surreal, mas e outra coisa também importante dizer que o senhor do escravo não é como a gente vê nos filmes, aquele ricaço. Não, gente, o senhor também trabalhava ao lado do escravo dele. Tinha muito isso, porque senão nós seríamos uma nação, assim, riquíssima. Imagina, assim, todas as pessoas brancas seriam riquíssimas. A maioria esmagadora dos escravos trabalhava em pequenas propriedades ao lado do dono da terra. Exato. E almoçavam e jantavam juntos. Exatamente. Há um monte o Câmara Cascudo comenta sobre isso. Gilberto Freire comenta sobre isso. Os europeus que visitaram o Brasil, como o Saint-Hilaire, comenta sobre isso. Há uma longa livros que provam isso. Fora a parte romântica também, tinha umas paixões todas entre que mostra senhores. Que não tinha esse racismo estrutural. Os senhores se apaixonavam pelas escravas. Claro, e o Brasil é um país de mestiço. O brasileiro nunca ligou muito para isso, a verdade é essa. Tinham senhoras também, assim, que ficavam com raiva das escravas porque os maridos estavam apaixonados por elas. Com ciúmes e tal. Então, assim, pra gente ver o quão complexo para eu simplesmente agora virar e falar que existe um negócio estrutural.
Entende? Isso é, inclusive, raso. Significa que a pessoa não estudou o suficiente para ter essa ideia completamente rasa. Mas voltando ao ponto, a gente tem a abolição. Quando acaba a abolição, a gente tem todo o governo militar. Qual que é o problema? Como eu já tinha dito anteriormente, eles são positivistas. Então, o cara tem ali a ciência como Deus. O que a ciência naquele período falava? Porque, assim, quando a gente vai ali para 1900, a gente começa a entender o que é o nosso país, e aí a sociologia até hoje se debruça sobre isso. O que é ser brasileiro? É a pergunta da sociologia brasileira. O que é ser brasileiro? O que nos define? Quem nós somos? O que nós somos enquanto nação? E aí o que a gente vê é um país com um governo que não tinha nenhum apelo militar, nenhum apelo popular, uma família real que foi exilada com os abolicionistas. Quem ficou aqui foi Joaquim Nabuco, assim, deprimidíssimo também, vendo o que estavam fazendo com o nosso país. José do Patrocínio, também deprimidíssimo, no Rio de Janeiro. André Rebouças sai. André Rebouças, cara, o cara era genial, um dos maiores intelectuais, assim, um baita de um cara, sai também deprimido com a família real, né? Ele se autoexila com a família real. Então, o que a gente tem é um clima deprimido ali, as pessoas meio perdidas, e um governo se levantando, dizendo que a partir de agora eu te represento, eu sou isso, e a gente precisa pensar como vai desenvolver este país. Porque esse país não está desenvolvido. Qual foi a primeira ideia genial que eles tiveram? Não é desenvolvido porque tem muito preto. Exatamente, o embranquecimento da população. Aí eles começam a pregar o embranquecimento, por isso que tem lá os italianos que vêm para cá e tal. Aí, mais um adendo. Sim, eles vieram para cá devendo ao Estado num regime quase que de escravo também e tal. Isso é verdade, isso é legítimo. Mas um dos objetivos, que aí não dependia da pessoa que vinha para cá, a pessoa não estava vindo para cá necessariamente por esse objetivo, mas o que o governo queria era embranquecer a população. Então, o objetivo era que todas as pessoas se procriassem só entre elas mesmas, para que os negros morressem. Eles tinham uma previsão de que em 100 anos não existiriam mais pessoas negras no Brasil, ou seria uma porcentagem muito pequena, e que aí, a partir disso, o país seria desenvolvido. E os negros eram representados de embranquiçados, né? O Nilo Peçanha, por exemplo. Eles falam também bastante a respeito do Machado de Assis, Machado de Assis também. O Nilo Peçanha foi presidente do Brasil, né? E só uma coisa que eu acho que eu não falei aqui, pra gente não confundir a nossa conversa. Eu estou usando a palavra, igual a gente faz na academia, eu estou usando a palavra negro, me baseando naquilo que o IBGE fala. O que o IBGE fala? Que pessoas pretas, pardas, mestiças, todas essas pessoas estão na categoria negro. Mas, por exemplo, uma pessoa preta é uma pessoa muito mais retinta do que eu, e é uma porcentagem pequena dentro do nosso país. A maioria das pessoas são como eu, são pardas, ou, enfim, mestiças, queiram lá usar o termo que for, né? A minha mãe é branca e meu pai é preto. Então, por isso que eu sou, assim, um leite com chocolate. Mas só que pro IBGE, todo mundo é negro espertamente, porque é muito mais fácil de eu manipular dados a partir dessa concepção. Então, quando eu uso negro, eu estou me referindo a isso, né? Então, é isso. Eles queriam branquear o país e tal. E aí começa o problema da eugenia, que ela se infiltra dentro da cultura. Então, eu começo a colocar dentro dessa sociedade brasileira que ser negro é ruim. Então, isso é falado abertamente. Aliado a esse pensamento, a gente precisa colocar a questão do saneamento no Brasil, que desde aquela época era um problema. Então, a gente tinha muita doença, a gente tinha um sistema de esgoto extremamente precário, e aquilo dali era atrelado à população negra, como se, de fato, ele fosse um leproso, como se aquilo dali saísse dele, entende? Fosse inerente à negritude e aqueles problemas. Então, isso forja culturalmente o racismo. Esse racismo que a gente vê hoje, do cara olhar e pensar, de repente, que o cara é um porteiro e não um empresário, ele vem dessa ideia de subalternação do negro. Esse que é o problema. Foi criado, foi fomentado ali uma subalternação do negro, de pensar que ele é inferior e tal. E aí entram os movimentos negros mais legítimos, porque isso era muito mais forte na nossa sociedade. As novelas, de fato, retratavam isso, as novelas mais antigas ali, sei lá, 70, 80, até 90, retratavam, de fato, as pessoas negras somente nessas posições de empregada, de segurança, como se o cara nunca pudesse ascender socialmente, ser outra coisa além daquilo dali. Então, assim, isso de fato existe. Mas como é que eu consigo comprovar que isso é estrutural? Não tem como eu conseguir comprovar que isso é estrutural, porque simplesmente não tem um conceito me dizendo o que é isso. E outra coisa, eu também não consigo afirmar com certeza absoluta que todo mundo que olhar um negro
vestido de terno e gravata, vai deduzir que aquele cara é porteiro ou segurança. Tem um rapaz que é militante, ele é ativista político e tal. O nome dele é Rafael Satie. E ele é negro. Ele saiu de uma favela do Rio de Janeiro. Eu nunca vi o Rafael sem estar vestido formalmente de coletinho. Eu, inclusive, fico brincando com ele, falando que ele é a pessoa mais elegante que eu já conheci na vida. O Rafael, eu tenho quase certeza absoluta que ninguém nunca confundiu o Rafael com porteiro. E ele é mais escuro do que eu, inclusive. E o Rafael veio de favela. O Rafael, desde sempre, entendeu que você... A imagem, ela não vai definir o teu caráter e tal. Tudo bem, ok. Eu concordo com essa premissa. Mas, infelizmente, a primeira coisa que eu tenho de vocês é a imagem de vocês. Então, se eu te olhar e te ver de uma maneira que você tá muito semelhante ao cara que me rouba, é óbvio que eu vou ter medo de você e vou deduzir outra coisa. É uma coisa humana, é uma coisa natural, né? quase que um instinto de proteção. Enquanto se eu olhar pra você e te ver arrumado, mesmo que você seja negro, eu não vou deduzir isso de você. Então, assim, primeiro que a gente precisa colocar todo esse contexto cultural aí pra gente dizer, e isso não tem muita relação ainda assim com estrutura, você percebe? Tem relação com uma ciência eugenista que difundiu isso dentro da sociedade. E aí a gente começou a ter esse tipo de problema. Mas, assim, o que derrubar o capitalismo muda nisso? Você acha que, então, em qualquer regime socialista não tem racismo? Isso é mentira. Eles falam que não, né? Que não tem racismo. Você percebe? Então, assim, porque a teoria, o conceito não existe. Eu tô aqui me baseando do que ele vai dizer que eu sei que é marxismo. Tá, o marxismo vai me dizer que eu preciso fazer a ditadura do proletariado, derrubar o que tem, vir um comunismo, depois comunismo eu coloco o socialismo, né? Eu sempre inverto a ordem. E Marx mesmo era racista, né? Marx era racista. Totalmente. Engels também. Pois é. Aí, tá, eu cheguei lá, tá lindo, mas vocês acham que na União Soviética não tinha racismo? Ah, gente, pelo amor de Deus. E o bom é que eles querem um pensamento eugenista da Europa pro mundo inteiro. Mas... É que eles sequestraram a pauta. Na realidade, isso daí é um meio para eles fazerem a revolução. Eu sempre digo isso. Eu falo, a pauta racial do Brasil foi sequestrada pela esquerda e ninguém pagou o resgate. Ninguém topou ir lá pagar o resgate. Então, assim, completamente sequestrada pela esquerda e a gente não tem a outra parte. Então, assim, é muito difícil. Você quer ver um caso que é muito difícil? Que, pra mim, assim, o racismo é um negócio que você tem que avaliar, sentar e avaliar caso a caso. Aquela cantora, Luísa Sonza, foi acusada de racismo e ela se justificou dizendo que o racismo é estrutural, né? Ela estava numa festa, ou num show, sei lá, ela estava em algum lugar. Passou uma moça por ela. A moça era negra, talvez a moça fosse da minha cor, assim, mais ou menos. Ela pediu um copo de água pra moça. E a moça não era funcionária do lugar, ela era alguma coisa lá, sei lá o quê. Mas ela não era a moça da água. O ponto era esse, ela não era a moça da água e a Luísa Sonza pediu água pra ela. Isso foi abafado na época. E eu acho que no ano retrasado voltou com tudo. Inclusive, a gente menciona Por quê? Tem filmagem disso? Então, não tem. Ficou dito pelo no dito. A moça processou a Luísa Sonza, né? A moça que pediu o copo d'água. No processo. Processou, alegando... Então, alegando que ela sofreu racismo e tal, e não sei o quê, e ppp e papapá. Você concorda comigo que não tem como eu saber se a Luísa Sonza pediu porque ela olhou uma mulher negra e falou, deve ser a empregada, então eu vou pedir um copo d'água pra ela. Ou se ela olhou e pediu de uma maneira arrogante, porque esse pessoal tem poder na mão e a gente não sabe qual é a postura deles. É verdade, bem observado. Eu não consigo sair, eu não Ou tava mesmo lá. talvez pela roupa, pelo onde ela estava passando. Você concorda comigo que eu não consigo saber se tivesse um vídeo, se tivesse uma... Eu ouvi o tom de voz da Luísa Sonza, de como ela... Porque eu posso te falar, neguinha. Eu posso te falar, neguinha. Claro, você percebe? É a mesma palavra. É. Então, assim, eu não consigo mensurar se aquilo dali, de fato, foi o tal do racismo. Se a Luísa foi racista ou não. Esse é o primeiro ponto. Quando isso voltou à tona, a Luísa falou que é porque ela vive numa sociedade do racismo estrutural, que aí é o outro ponto dessa teoria. Você terceiriza a responsabilidade. A culpa então, assim, não é minha. Eu não preciso falar que fui eu. Basta eu dizer que foi o racismo estrutural que eu fui ensinada desde quando eu era criança. Então tem esse problema e tal. Aí ela, pagou lá uma indenização pra moça, veio a público, fez nota de retratação, aquela coisa toda e tal. Todos os dias eu sou chamada de negra da casa grande. Ou de preta da alma. Extremamente ofensivo, extremamente. Capitão do Mato. Ele foi Capitão do Mato. O Holiday, né? Foi chamado de Capitão Pois do Mato. Então assim, eu estou com problemas formais em relação a isso. Com um cara que me chamou de Capitão do Mato. E alega que eu fui racista com ele. Ótimo. É esse que é o nível da loucura da coisa. Cachorro.
É esse que é. Você percebe? E a confusão vem disso, de uma teoria que está falando que a sociedade inteira é racista. Pô, se a sociedade inteira é racista, o cara que está por fora do debate, ele não quer ser racista. Você não vai andar por aí. Vai ter o cara que quer, deliberadamente. Claro. Porque, gente, entenda, o mau caráter existe desde que o mundo é mundo. Não tem como eu controlar isso. Mas vai ter gente que não quer, então vai falar, opa, peraí, não, eu não quero ser isso. Cara, eu tô te oprimindo, eu tô te ofendendo. Não, pelo amor de Deus, me desculpa, eu não quero isso. Então, assim, você cria uma série de confusões que simplesmente você não consegue, assim, medir, mensurar, deixar o objetivo, deixar o conceito. Porque é tudo muito aberto, é tudo muito subjetivo. É feito de propósito. Né? E assim, a depender de quem fala, entendeu? Se alguém chama Djamila Ribeiro de Capitã do Mato, não, nossa, meu Deus do céu, sai no Jornal Nacional. Se alguém chama o Negão, se alguém chama o professor Paulo Cruz, se alguém chama a Patrícia Silva, ou me chama, não acontece nada. Ou o Holiday. Pô, o Holiday teve que fazer um puto escarcéu para processar o Ciro Gomes. Porque o Ciro Gomes, ele falou 2 vezes. Ele falou uma vez no Morning Show. Ele chamou de nazista. E aí depois ele reforça e fala, ele é um capitãozinho do mato nazista. E não dá nada, fica por isso mesmo. Assim, se o Holiday não vai até as últimas consequências... Imagina se fosse monarca. Fica por isso mesmo, pois é. Não, aí já era. Então, assim, é completamente subjetivo a quem fala, a quem não fala. Então, assim, o racismo que a gente vive hoje, ele existe vindo aí dessa ideia de eugenia que existiu, sim, no nosso país. Quando ela terminou esse movimento, Eugênio? Cara, eu acho que quando você começa a fazer os movimentos todos, os movimentos sociais ali, logo de 1930, porque isso é bem no comecinho, né? Quando você tem ali a Frente Negra Brasileira, você tem mais uma série de coletivos fazendo trabalhos muito importantes de profissionalização e de educação com a população negra e, inclusive, de instrução quanto à vestimenta. Porque eles tinham em mente que nós tínhamos a mesma dignidade da população branca. Então, nós tínhamos que nos vestir bem. A recomendação era que as mulheres negras criem bem os seus filhos, tal qual as mulheres brancas criam os dela. Então, assim, esse discurso, sem o menor constrangimento, né? Se você falar isso hoje em dia, meu Deus do céu, te matam. Então, você consegue, culturalmente, mudando tanto a mentalidade do cara, né, que está achando que o negro é inferior, quanto a própria mentalidade do negro. De, opa, peraí, eu tenho dignidade humana, tanto quanto qualquer outro indivíduo, e eu vou me colocar bem no mundo para conseguir ali ocupar, né, os espaços, enfim, ter uma vida normal como qualquer outro cidadão. Então, esses movimentos negros, eles fizeram um importantíssimo trabalho de combate ao racismo. Então, quando alguém fala para mim que o movimento negro não presta, nunca prestou, gente, isso é um erro histórico. Porque a gente teve um movimento negro que foi extremamente legítimo e que legou o que a gente vive agora. O que eu vivo agora de bonança aí em termos de relações raciais, eu não devo a Djamila Ribeiro, ao Silvio Almeida ou a qualquer outro cara marxista. Eu devo ao Arlindo Veiga dos Santos, que estava lá atrás, entendeu? Matando o boi na unha, segurando aí um bando de eugenista. É a essa galera que eu devo. Foram essas pessoas que fizeram um bom trabalho. Não o Silvio Almeida falando para mim que o racismo é estrutural ou a Djamila Ribeiro. Imagina, isso é um absurdo. Então, isso vai se diluindo mesmo ao decorrer. Eu acho que quando você já chega ali década de 80, isso é muito mais diluído ao longo desses outros movimentos do que com o movimento negro contemporâneo falando só marxismo no teu ouvido. E vale lembrar ainda, eu sempre gosto de pontuar isso, que Karl Marx fala abertamente contra a família. Dos objetivos dele que ele coloca lá no manifesto do Partido Comunista, se eu não me engano, no capítulo 2. Ele coloca assim que ele quer extirpar, né, a família. E ele fala assim que essa ideia assusta até mesmo os mais radicais. Para ver, né? O cara era tão maluco que até os mais radicais se assustavam. E aí ele falava que existia uma opressão de pais com os filhos. Então, isso não poderia acontecer e as crianças tinham que ser tuteladas pelo Estado, né? Porque aí é muito mais fácil, obviamente, você criar ali os seus soldados comunistas. E um dos principais problemas contemporâneos para a população negra é justamente a estrutura familiar defasada. Então, você não tem pai dentro de casa e tal. Isso gera um problema para meninos e meninas dentro de casa. Então, é muito mais fácil ir para o crime, é muito mais fácil você se tornar libertina, porque você não tem uma estrutura familiar. Então, esse movimento negro contemporâneo, que diz tanto que defende a população negra, na verdade, tem nas suas bases intelectuais o marxismo, que o tempo inteiro fala contra aquilo que pode ajudar a população negra. Então, assim, é completamente absurdo. É a mesma coisa de falar contra o capitalismo. O capitalismo tem problema, como qualquer coisa tem, mas é o que garante a ascensão do negro. Se você não tiver o capitalismo, você vai ascender como? Não, no socialismo vai ser uma miséria para todo mundo. Exatamente. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.